Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e nós estamos na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Hoje nós estamos entrevistando a professora Maria Isabel Antunes, que é da Faculdade de Educação da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Isabel, no final do primeiro bloco, eu estava tentando introduzir a questão de que hoje é o seguinte, muita gente se comove ou fica indignado diante de um monte de injustiças reinantes na sociedade. E diz, olha, tem que mudar. Mas muitos não sabem como mudar. Por exemplo, na área que nós vimos conversando no primeiro bloco, você falava da íntima relação que tem entre a educação do campo e a luta pela reforma agrária. Mas, infelizmente, o que nós vemos hoje? A reforma agrária está paralisada. E o que avança muito é, por exemplo, aquele projeto de educação criticável, como você mesmo mencionou, da nucleação do povo do campo e sendo colocado em ônibus e jogado numa escola maior, né? Então, como é que a gente poderia enfrentar os desafios para a mudança? Tanto na luta, nas várias lutas, a luta pela reforma agrária, a educação do campo e outras mudanças que a gente precisa implementar. Então, Giovana, eu nesse trabalho, nesses quase 20 anos de trabalho, a gente vai observando coisas e escolhendo alguns temas, para você focalizar seu olhar de pesquisadora e tal. E um dos focos, que eu tenho concentrado o meu olhar é nessa questão da mudança. A dificuldade ou as facilidades que as pessoas encontram para vivenciar situações de mudança. Podemos partir do princípio assim, que mudar é bom, é necessário, mas é difícil? Ou às vezes não mudar é que é o bom. Às vezes não mudar é que é o bom. Depende da situação que você está vivendo. Mas no caso específico, a gente pode usar isso para qualquer situação. Mas vamos pegar aqui especificamente vou pegar um caso de uma professora, por exemplo. Uma professora que trabalha numa escola, no meio rural. Então, ali ao lado da escola dela, chegaram 100 famílias que ocuparam uma terra, conseguiram conquistar a terra, e ela recebe as crianças, por exemplo, dessas famílias na escola. Então, quando as crianças chegam, é um impacto na vida da professora, porque ela não consegue... no ponto de vista dela, aquelas crianças fazem parte de um grupo que roubam terras, que invadem terras. Então, como é que ela faz o trabalho? Ela tem que alterar profundamente a compreensão que ela tem da relação com a terra. E aí começam os problemas, que aí passam pelo preconceito com relação à população rural, passam com relação à propriedade da terra. Então, esse é um exemplo de que você vive cotidianamente situações de mudança. Porque, no caso específico das populações camponesas, elas mudam, elas querem mudar. Quando eles ingressam num grupo político, num movimento social, eles procuram a mudança. Então, eles estão mais dispostos a mudar. É como diz assim, torrar a paciência, estão metendo o pé no barranco e não vamos continuar humilhado como antes. Agora vamos mudar. Vamos mudar. O que acontece? Eles encontram uma barreira, Eles encontram vários grupos sociais que impedem a mudança. Então, aí você tem uma tensão. São grupos sociais, não é um nem dois, são grupos sociais. E essa dinâmica, ela não é uma dinâmica de boa vontade ou de má vontade, é uma dinâmica que está presente na contradição da sociedade. Então, quando você pergunta, as pessoas querem mudar é bom, tá? A gente já sabe que mudanças muito grandes, as pessoas fazem acompanhadas. Por exemplo, mudanças sociais. Eu quero... Dar um salto no escuro. O salário está baixo, eu preciso mudar um salário maior. A história nos ensina, quando as pessoas se organizam é que elas conseguem fazer mudanças mais efetivas. Isso é uma dimensão. Então, nesse sentido,
as populações rurais do Brasil, elas estão anos-luz à frente de muitos grupos sociais, porque eles já compreenderam isso há muito tempo, né? A importância, você está querendo dizer, se eu estou entendendo bem, a importância de mudar e de mudar de forma organizada. De forma organizada, né? Então, este é um elemento. Um outro elemento na mudança, né, que a coragem, por exemplo, a coragem vem muito de você estar junto. Porque às vezes sozinho é difícil, né, de você fazer algo. É isso, às vezes as pessoas me admiram assim, falam, Frei Gilvando, mas como é que você teve coragem de denunciar tal injustiça? De onde é que vem a coragem? Ou como expulsar o medo? Pois é, então o primeiro ponto é estar juntos, né? Tá. Outra forma que ajuda a mudança, né, e aí nós podemos pensar, qualquer situação que a pessoa esteja vivendo, né, às vezes a pessoa, por exemplo, perdeu o emprego, perdeu um ente querido, né, eu falava mais cedo, não é só situação ruim não, ganhou na loteria, né, arrumou um grande amor, isso também é mudança. Um outro fator, além que ajuda na coragem, é você saber dosar a emoção com a razão. O que é? Às vezes, vamos pensar um problema, né? Se a pessoa está vivendo um problema, ela tende a deixar a emoção tomar conta. E quando a emoção toma conta, ela diminui sua coragem, para o bem ou para o mal. Ou ela aumenta muito e você age levado pela emoção, ou ela te inibe. Então, como é que, além de estar junto, qual que é o segundo ponto? É você procurar entender o que você está vivendo. Entender significa informação, conhecimento. Nesse ponto entra a escola, entendeu? Porque se nós conseguirmos, se você está vivendo um problema e você tem muitas informações, procure informações sobre o seu problema e consegue entendê-lo melhor, você consegue superar o desafio. Tá, Isabel, agora faz diferença também o tipo de informação? Faz. Porque tem muita gente que hoje diz, não, hoje nós estamos na era da informação. Faz. Outros dizem assim, não, nós estamos na era da desinformação. Tem a propaganda de mais, informação de menos. O que é a informação que faz a diferença? Faz muita diferença. Por que faz? Porque informação não é o acúmulo, né? Eu posso, por exemplo, ler 10 livros e não aprender absolutamente nada. Ler jornal todos os dias. Ler jornais todos os dias e não aprender nada. O que é não aprender? Não aprender é você aqueles conteúdos não acrescentaram nada o que você pensa e o que você sente. Por exemplo, tem pessoas que leem montanhas de livros e são racistas. São intolerantes em termos religiosos, são intolerantes em termos étnicos e muito cultas, homofóbicos, e são muito cultas. Quer dizer, se a gente entende que o conhecimento e que estamos aqui nos formando para nos melhorarmos enquanto pessoas e melhorarmos a sociedade, ele não aprendeu. Professora Isabel, deixa eu insistir na pergunta, como superar esse limite da informação que chega, mas toca e não é assimilado pela pessoa? Frei Gilvando, tem uma expressão que é o seguinte: você não aprende se você não estiver envolvido com o seu objeto de aprendizagem. Eu digo que, na sua questão que você levantou sobre tanta coisa que precisa ser modificada e como é que a gente se prepara para isso, tem uma palavra que chama indignação. Do meu ponto de vista, se a pessoa não se indignar, ela não se propõe a mudar. Nada feito. Nada feito. É o ponto de partida. É o ponto de partida. E aí vale tanto para quem oprime, quanto para quem é oprimido. A pessoa está numa situação de extrema opressão, de exclusão, mas se ela não se indigna com aquilo que ela está vivenciando, não tem nada que possa ajudá-la. Mas também eu posso dizer que não basta a indignação? Não. E o que nós temos que fazer com a indignação? O passo seguinte da indignação Porque, por exemplo, é você se agrupar, né? Porque é você procurar pessoas e grupos, não é? É você se informar. Participar, tomar parte. Tomar parte. Porque você me fez lembrar, por exemplo, assim, se eu for sair nas ruas perguntando Indignado. o que você acha dos políticos, todo mundo está indignadíssimo.
com os políticos. E, no entanto, a política profissional vai se perpetuando. Pois é, mas essa indignação que as pessoas têm, filha Giovana, hoje é uma indignação muito forjada pelos meios de comunicação. Isso é um assunto bem complicado, né? Mas não estou dizendo que os fatos não tem muito de realidade, mas é uma indignação que te colocam essa indignação. Você liga a televisão, assiste os jornais falam político rouba, então você recebe aquela informação pronta. Você não assiste nem 3 canais com posições diferenciadas, e nem lê 3 ou 4 jornais com posições ou com problematizações, né? Então, esse tipo de indignação, ele provoca ou reações tão limitadas, alienadas, como as informações que você recebeu, né? A indignação, ela é uma coisa mais profunda. Eu tenho muito receio dessa indignação, que as pessoas vão à rua por informações muito assépticas, né, que os meios de comunicação têm nos ofertado, assim. Eles trazem o problema, trazem o entendimento do problema e a solução para você. Vê uma notícia para você ver. Você vê a origem do problema, a causa do problema, a solução, o que a gente deve fazer, e ali você sai com o seu argumento pronto e na segunda-feira você já tem uma opinião própria. Mas não é a sua opinião própria. Então, nisso, com relação à política hoje atual, a gente tem que pensar bem que tipo de indignação está sendo forjada. Isabel, nós temos ainda 1 minuto e meio. Eu queria que você nos ajudasse a entender aqui uma coisa que me intriga. Tem muita gente que diz assim, olha, só melhora o Brasil através da educação. Aí coloca, a educação é tudo. Se não mudar a educação, não melhora, não é educação. Como é que você analisa? Isso é um chavão? É um guarda-chuva que esconde as verdadeiras mudanças que precisam ser feitas e que aí não deve? Como é que você analisa essa questão? Ou seja, em outras palavras, como entender a educação e a força, o poder, força motriz da educação relacionado com as outras coisas que precisam ser mudadas? É porque a educação aí, porque as pessoas estão fazendo referência à escola, tá? E a escola, ela é só um pedaço da nossa vida. Não basta escolarização. Você tem a educação na família, a educação no trabalho, a educação na igreja, a educação no lazer, com os amigos, né? Nas ruas, pela mídia, né? Pela mídia. Então, você tem hoje diversos espaços educativos. Então, a educação é esse conjunto de espaços, né? A escola sozinha, ela não faz nada, entre aspas. A escola tem feito muitas coisas. Se você fizer uma enquete rápida assim, onde é que você aprendeu que tem desigualdade no mundo? Uns 50% vai falar assim como meu professor, porque ele ouviu na escola pela primeira vez a questão da desigualdade. Tal. A escola ainda tem sido um dos poucos espaços onde você ainda consegue aprender uma perspectiva mais crítica. Ainda, né? Ok, Isabel, fiquei muito feliz. Você já fica convidada para voltar aqui para a gente continuar essa prosa boa, tá? Eu que agradeço. Então, entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética a professora Maria Isabel Antunes Rocha, professora, doutora em Educação pela UFMG, Faculdade de Educação, e uma das protagonistas pesquisadoras aí na área de educação do campo e tanta coisa boa. E nesse tempo natalino, Feliz Natal e uma sublime virada de ano. Até o próximo ano, até o próximo programa, com a graça de Deus.